Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Na aula anterior nós falamos sobre as características do feudalismo, sobre a economia feudal, sobre como se comportava e quais eram os papéis dos grupos sociais que coexistiam nesse período, né? E hoje nós vamos falar sobre a Igreja Católica Medieval, né? Afinal de contas, qual é a colaboração, qual é a contribuição que a Igreja vai dar nesse período? Gente, a Igreja Católica é a principal instituição desse período na Idade Média. Então, desse momento da história. Por quê? Porque ela é a instituição mais poderosa. Ela vai ajudar muito a consolidar esse modelo feudal, a consolidar as bases, né, que vivia essa sociedade. Ela vai ser importantíssima tanto no campo religioso, espiritual, mas também na maneira como as pessoas vão se comportar, né? Nós costumamos dizer que a Igreja Católica ela é o elo de ligação na Europa, né? Já que nós percebemos no feudalismo a descentralização do poder. E aí, o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai ocorrer? Como é que a igreja ela consegue ascender dessa maneira? É que com o desfacelamento do Império Romano, né, e todas as crises que ele vai sofrer, as invasões, a retração da agricultura, as pestes, enfim, a migração das pessoas da cidade para o campo, a Igreja Católica ela vai se transformar em uma herdeira desse império. E aí, à medida que vai havendo essa fragmentação do império, dos impérios na Europa, a igreja vai avançando no sentido de conquistar mais poder, né? Nesse período, a igreja possuía um terço das terras férteis. Então, aquele modelo medieval que nós mostramos na aula anterior se aplica à igreja. A igreja é interpretada por muitos historiadores como uma senhora feudal, né? No sentido de ela assumir as características que um senhor feudal assumiria, por exemplo, né? Ela praticar a cultura medieval no sentido econômico, assim como os senhores medievais faziam nesse período. Então, ela vai ter boa parte das terras férteis, ela vai ter um poder muito grande. Muitas dessas terras vão ser obtidas a partir das doações, né? Outras vão ser obtidas a partir dessa tomada mesmo da igreja, dessa posse que ela vai fazer, já que vai havendo a mudança das pessoas, essa migração dessa sociedade, das pessoas que viviam no império. E aí a igreja vai ter poder político, poder econômico, poder social, e esse poder ele vai muito além da pregação da sua doutrina, né? Por quê? Porque a igreja vai estar ali também no centro, na centralidade da vida das pessoas, tanto em termos culturais como em termos artísticos. A própria instrução nesse período também vai ser mediada pela igreja. Então, a fé, né, a fé vai ser apenas uma das facetas que a igreja vai assumir, né, como construção e consolidação desse momento histórico a qual nós nos referimos, que é a Idade Média, tá? O que é que vai contribuir também para que esse poder ele se firme cada vez mais? A igreja vai fazer algumas alianças, por exemplo, com povos bárbaros, né? O mais relevante deles vai ser com os francos, que além de auxiliar na formação da cristandade, vai fortalecer a igreja e vai passar a incorporar esse modelo econômico medieval. Também os lombardos, né? A igreja vai estabelecer uma relação. E aí, à medida que esses reinos bárbaros eles vão se convertendo ao cristianismo, isso vai aumentando o poder da igreja, tá? Então, a igreja vai ser uma instituição de muito prestígio, de grande prestígio nesse período. Ela vai tentar restaurar o Império Romano do Ocidente, quando então Carlos Magno é consagrado. Mas apesar das alianças e dos benefícios, as relações
entre o poder real e o espiritual não vão ficar muito imunes às disputas, né? E isso acaba criando também uma cisão dentro da própria igreja. E isso vai exigir que a igreja se organize como instituição para além dos seus deveres espirituais, né? Então, a participação política da igreja vai ser uma coisa pensada, organizada e esquematizada, né? Então, vai ser uma realidade. Para além da influência simbólica, a igreja vai ter, sem dúvida, uma influência direta e aberta. A igreja também passou a desenvolver a sua organização interna, né? E aí dividiu-se entre clero regular e clero secular, né? O clero secular era o clero ligado às questões mais administrativas, né? E eles obedeciam a uma hierarquia muito semelhante à hierarquia e ao regime civil romano. No topo estava o Papa, depois os cardeais, depois os arcebispos, depois os clérigos, né? Os párocos, aliás, aqueles que tomavam conta das igrejas, dos pequenos distritos eclesiásticos, que eram chamados de paróquias. Em geral, o bispo, ele era um homem rico e culto, então, dentro dessa hierarquia, a igreja recolhia os tributos e essa hierarquia, ela também correspondia a uma espécie de status social, né? E aí tinha o clero regular, que desenvolvia as atividades principalmente nos mosteiros ou nos monastérios, né? Que era um grupo mais voltado para a vivência espiritual mesmo, né? Que era a ideia de separá-los do mundo, né? E de vivê-los totalmente dedicados à vida religiosa, à santidade, enfim. Bom, a igreja também nesse período criou algumas ordens religiosas, né? Que ordens religiosas são essas, né? Nós podemos citar algumas, inclusive muitas que vieram para aqui, para o Brasil, como, por exemplo, os beneditinos, os franciscanos, os carmelitas. Todas essas ordens, eles correspondiam a uma filosofia religiosa, né? Então, eles estavam alinhados, por exemplo, a alguns intelectuais religiosos, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e eles orientavam a sua vida geralmente a partir dos ensinamentos desses filósofos, né? Essas ordens religiosas, elas foram muito importantes, né? Principalmente no processo de disseminação da fé cristã. Então, tanto na América, né? Após a conquista da América, essas igrejas, essas ordens religiosas, elas assumiram, muitas delas, como, por exemplo, é o caso dos jesuítas, né? Que eram considerados soldados de Jesus dentro da filosofia católica e que tinha como principal finalidade levar a religião católica, né, aos cantos do mundo. Então é isso. Além disso, também a igreja desenvolveu algumas doutrinas teológicas, né? E aí essas doutrinas teológicas que surgiram em tempos diferentes ou algumas ao mesmo tempo, também criaram algumas cisões, né, dentro da igreja e contribuíram para acirrar em alguns momentos a própria disputa interna ali entre os religiosos. As doutrinas católicas talvez mais difundidas, né, nesse período e posteriormente também foram as doutrinas de Santo Agostinho, que acreditava na fé cristã, ele acreditava na supremacia do bem contra o mal, acreditava que os homens eles eram predestinados à salvação, né? Porque o Senhor Deus, como divino, já teria garantido a salvação.
e também pregava a impossibilidade da salvação fora da igreja. Já São Tomás de Aquino, não, ele defendia que o homem poderia ser salvo, mas que essa salvação ela seria progressiva no sentido do homem buscar essa salvação, né, se esforçar, né, ou seja, apenas a vontade divina não seria então suficiente para o homem ser salvo, porque ele teria que fazer um esforço particular, né? Essa salvação, essa doutrina, ela se baseava na ideia do livre-arbítrio, né? De que o homem tem uma decisão, um homem capacitado e dotado de raciocínio, deveria então usar sua racionalidade para fazer as suas escolhas, né? E aí é essa discussão aí de São Tomás de Aquino que coloca a fé e razão ali como um conflito para o homem resolver. Essas doutrinas elas também vão surgindo nas universidades medievais, né, que vão passar a basear a doutrina educacional, neste caso do pensamento de São Tomás de Aquino, e vão se tornar grandes centros de difusão do pensamento por toda a Europa. As igrejas, aliás, as universidades que surgem nesse período, elas vão ser muito importantes para difundir não só as doutrinas teológicas, mas as filosofias que vão surgindo a partir daí, né? E também a construção e o investimento na arte, né? Na arte bizantina, na arte medieval em geral, ok? Beijo para vocês e até a próxima.